mais um culto de celebração. Vem! Vem!
pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Nós louvamos pelo teu ousado amor, Senhor, onde nada pode nos separar. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero reafirmar as boas-vindas para nós. É uma alegria muito grande receber você, receber a sua família aqui em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto poderoso de celebração. Tenho certeza que você já foi tremendamente abençoado com a ministração desse louvor. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E agora eu quero dar a oportunidade de você fazer aquela foto bem legal para postar nas suas redes sociais. Vamos juntos, ganhar pessoas para Jesus. Aproveita que o culto está começando, bota o link junto da sua foto, envia para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu vou contar de 1 até 3, você vai tirar uma foto bem legal, depois você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais. Está preparado? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão.
Amém, queridos. Glória a Deus. Agora chegou esse tempo tão especial, né? Um tempo que também faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos aqui reunidos, né? Ainda que pela internet, cultuando a Deus, adorando ao Senhor, oferecendo a Ele esse culto racional. E agora chegou o momento da nossa entrega, da nossa devolução, onde você tem o privilégio de investir no reino de Deus. E você pode fazer isso agora mesmo. Vamos disponibilizar o QR Code aí na sua tela, para que você esteja apenas apontando a câmera do seu celular, vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder devolver o seu dízimo e fazer a sua oferta generosa. Eu quero ler, antes de mais nada, um versículo que está ali na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 9, a partir, na verdade, eu vou ler só o verso 10, que diz assim: é Deus que dá a semente para semear e o pão para comer. Ele também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, queridos? Aqui está a chave. Deus, Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh, né? O Deus da nossa provisão. Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso semear, que eu preciso ser generoso com a obra de Deus, que eu preciso ser generoso com as pessoas, que Deus conta com a minha vida para potencializar o crescimento do reino dele, eu aprendo e eu pratico esse princípio de fidelidade, devolvendo meu dízimo com gratidão, dando ofertas generosas. E o apóstolo Paulo fala aqui que aqui está a chave. Tudo isso vai acontecer, a colheita vai acontecer como resultado da nossa generosidade. Então, a partir do momento que eu entendo isso, que eu vivo esse princípio, Deus vai promover uma grande colheita na minha vida, na minha casa e, consequentemente, em nossa igreja. Então, eu quero orar com você nesse momento e depois você vai ter um tempo para fazer isso, para devolver o seu dízimo, a sua oferta através do QR Code, ou, se você preferir, vá durante a semana a uma agência bancária, faça o seu depósito, mas não deixe de exercer a sua fidelidade. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã que está conectada aqui comigo nesse momento, nesse culto. Eu peço que a tua bênção permaneça sobre a casa dele, sobre a família dele, e que essa colheita seja abundante como resultado da sua generosidade. Obrigado porque o Senhor tem sido nosso provedor, o Senhor tem nos dado o pão, o Senhor tem nos dado as sementes, e nós precisamos entender que é tudo para a tua glória, para sermos abençoados sim, mas para potencializarmos o crescimento do teu reino e glorificar o teu nome. Receba as sementes que serão investidas nesse momento e ao longo dessa semana. Faça multiplicar, Deus. Eu quero repreender da vida do meu irmão, da minha irmã, toda espécie de gafanhoto, devorador, migrador, tudo aquilo que tem limitado o crescimento do teu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre todos os seus recursos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos? Você vai ter um tempo, faça o seu investimento, semeie com alegria e com gratidão. Deus abençoe. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos ficar informados com o nosso Paz News.
Os Life Groups são as células nos lares que acontecem durante toda a semana e você não pode ficar de fora. Se você já participa de um, não deixe de trazer convidados. Eles estão acontecendo atualmente online e em alguns casos já presencialmente. Acesse o nosso link e encontre um Life Group. O Tadel é um momento onde podemos nos capacitar para trabalhar e servirmos melhor no reino de Deus. Então não deixe de participar. Nós temos 2 momentos agora, um online às terças-feiras às 20h30 e um presencial na nossa igreja todo domingo às 9 horas. Então você não pode ficar de fora. O Culto da Vitória sempre traz uma palavra muito abençoada e você pode assistir toda sexta-feira às 20 horas no nosso canal no YouTube. Não deixe de receber mais de Deus. As reuniões das mulheres guerreiras que acontecem durante a semana é um momento de muita oração e intercessão. Venha orar pela sua família. Que momento especial é a Santa Ceia, onde nós somos convidados a sentar à mesa com Jesus e renovarmos a nossa aliança. Não deixe de participar, tanto online quanto presencialmente. Então é isso, pessoal. O Paz News termina aqui, mas não deixe de ficar conectados conosco nas nossas redes sociais. Tchau! Estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Pegue a sua Bíblia ou seu smartphone e vamos abrir a palavra de Deus hoje lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Hoje nós vamos, por alguns instantes, refletir sobre o seguinte tema: ajustando a visão espiritual. Como é que está a sua visão espiritual, né, do reino de Deus, da sua vida, da sua igreja? Então nós vamos conversar hoje sobre esse tema, ajustando a visão espiritual. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 até o verso 23. Diz assim a palavra de Deus: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, Jesus Cristo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas
em toda e qualquer circunstâncias, ajustando a visão espiritual. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de leitura da Tua Palavra. Pai, que essa palavra venha falar ao meu coração e ao coração de cada pessoa que está orando comigo neste momento, Senhor. Abre os nossos corações, também a nossa mente, o nosso caráter, para ser mudado, Senhor Deus, conforme a Tua Palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ajustando o foco da visão espiritual. Paulo, ele escreveu várias cartas para diversas igrejas, e ele sempre era, não vou dizer criticado, mas o apóstolo Pedro, que era muito amigo do apóstolo Paulo, tinha mania de falar para Paulo o seguinte: olha, Paulo, você escreve de uma forma meia complexa, difícil de entender, e às vezes a gente fica lendo as cartas que você escreve lá para Éfeso, para Timóteo, lá na carta dos Gálatas, e é muito difícil. Se lermos toda a carta de Éfeso e lermos também Timóteo, Gálatas, nós vamos ver que em Éfeso, a carta que ele escreveu para essa igreja, ela tem uma liturgia, uma forma de escrever muito mais complexa do que as outras cartas. E em cima disso, queridos, e em cima do texto que nós lemos, eu quero refletir com você que a forma de escrever de Paulo, ela sim era contestada por Pedro, mas o problema não estava na forma de escrever, mas como lemos e enxergamos o texto escrito por Paulo. O problema está de como nós estamos lendo a palavra e não como Paulo escreveu. Porque se nós não estivermos na mesma visão, na mesma fé, na mesma sintonia, se não estivermos alinhados com o que Paulo estava escrevendo aqui em Efésios, nós realmente não vamos entender. Qual a visão que estamos usando para entender o propósito de Deus para a sua igreja? Qual a visão? Você está usando a visão do mundo, está usando a visão da palavra de Deus, está usando a visão do Espírito Santo de Deus, ou você simplesmente está lendo a palavra só por ler e não entende? Talvez não queira entender, não queira compreender. A palavra de Deus, ela tem que fazer movimento em nossa vida. Tudo que lemos da Bíblia precisa fazer algo novo, né? Por isso que é boas novas, é algo novo, é Cristo fazendo algo novo em minha vida e em sua vida. Lá no verso 17 do capítulo 1, nós vemos três coisas que Paulo fala ali: sabedoria, revelação e pleno conhecimento dele. Quem? Jesus. Vamos ler o verso 17 de novo? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, quem é Ele? O Deus Pai, o glorioso Pai, dê a vocês, a quem? A você que está em casa, a mim, né? Dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou seja, Jesus. Não basta apenas ler, não basta apenas folhear a palavra de Deus, é preciso aceitar e receber o que Paulo estava falando. Olha, que Deus Pai, o glorioso, dê a você sabedoria, revelação e pleno conhecimento. Pleno conhecimento.
Não um conhecimento que muitas pessoas pregam e falam aí fora, mas o conhecimento da palavra da verdade vinda do trono de Deus. E para tentar, esmiuçar isso e destrinchar, para que a gente possa entender melhor o texto que nós lemos, eu quero trazer para vocês uma metáfora, vamos botar assim. A primeira metáfora, se você quiser olhar para dentro da igreja ou para a Bíblia, vamos usar alguns equipamentos. O primeiro equipamento que nós podemos usar é um microscópio. Você já viu um microscópio? Ele serve apenas para olharmos para baixo. Você bota ali o seu olho ali, a sua visão, e olha para baixo, e o microscópio, o que ele faz? Ele recorta, ele pega apenas uma célula, e através daquela célula você começa a identificar. Só que se você usar o microscópio para olhar para dentro da igreja de Cristo, você só vai encontrar coisa ruim. Porque você não vai ver a igreja como um todo, você vai ver apenas um pedaço da igreja. E quando você faz isso, você vai olhar ali dentro e vai ver inimizade, você vai ver traição, você vai ver pessoas falando mal uma das outras, você vai ver discórdia, você vai ver através desse microscópio, talvez pastores falando mal dos membros e membros falando mal dos pastores. Você vai ver, o que mais que você vai ver? Você vai ver fofoca, você vai ver toda coisa ruim que existe na igreja. Porque você estará olhando para baixo, olhando através de um microscópio e separando apenas aquela parte ruim da igreja de Cristo. Então, não vamos olhar a igreja de Cristo através de um microscópio, porque assim você não vai alcançar a sabedoria, a revelação e o pleno conhecimento de Jesus. Mas qual outro equipamento nós poderíamos usar? Eu vou pegar agora o meu equipamento, um binóculo espiritual. E esse eu já consigo enxergar um pouco mais longe. Eu consigo enxergar a igreja Paz Church como um todo. Eu consigo enxergar a igreja lá do vizinho, e isso muitas das vezes traz para a gente um problema, querido, porque eu começo a olhar para a igreja do vizinho, e não que eu não acompanhe outras igrejas, até de fora do Rio de Janeiro, ou de outras denominações. Sim, eu acompanho, eu olho, eu vejo o que está acontecendo lá, vejo a vida de outros profetas, de outros pregadores, o que as pessoas estão pregando, o que as pessoas estão fazendo em outras comunidades, mas isso é também complexo, porque quando você olha através do binóculo, você não consegue olhar diretamente a sua igreja, e você olha a igreja do vizinho, e você olha para lá, e sabe que aquela grama está mais verde do que a minha? E aí você sente a tentação de abandonar a sua comunidade local e ir embora para outra igreja. E isso traz aquela grande máxima que existe hoje, que é os desigrejados. São aquelas pessoas que cada dia estão numa igreja, cada dia estão numa comunidade, porque elas não fixaram raízes na comunidade onde ela está. Ela ainda não tem a sabedoria, a revelação e o pleno conhecimento de Jesus. E aí são os desigrejados, queridos. Hoje estão na igreja X, porque lá tem uma grande revelação. No outro dia está indo na outra igreja, porque lá vai o grande pregador Alexandre, e ele vai lá para assistir o Alexandre pregando, né? Quem dera, né, irmão? Mas é assim que as pessoas estão fazendo. Estão buscando coisas que não são
prioridades no reino de Deus. Mas Alexandre, e aí, o que eu faço? O microscópio faz com que você olhe somente para baixo. O binóculo faz você olhar o horizonte à sua volta. Mas muitas das vezes traz para você esse grande problema de olhar o vizinho, a grama de lá está mais verde, o que está acontecendo lá do outro lado, e você não foca na sua comunidade, na sua igreja local, aonde Deus tem uma grande promessa para você e para a sua família. Amém? E o terceiro equipamento que eu quero olhar para a visão espiritual, vamos usar o telescópio espiritual. Está barato, R$ 1,99, o telescópio espiritual. E o que ele faz, querido? Ele faz você olhar para o alto, olhar para cima, olhar para Deus, olhar para as coisas espirituais. Você não mais olha pelo microscópio, aonde você vai ficar olhando, eu não vou ficar nessa igreja, porque eu vi que o irmão é mentiroso, o irmão está em pecado, porque o irmão não fala comigo, porque aqui tem coisas erradas. Querido, se você achar uma igreja que não tem erro, que não tem pessoas pecando, por favor, não entre nessa igreja, porque você vai estragar a igreja. Amém? É preciso ter consciência. Todos nós estamos aqui para amadurecer espiritualmente. Então você pega o seu telescópio espiritual e olha para cima, para Deus. E é isso que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Olha, gente, preste atenção. Peço que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria, de revelação e de pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém? E no verso 18, Paulo continua falando: olha, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha que coisa linda Paulo está escrevendo. Paulo fala: olha, querido irmão, eu quero que os olhos dos seus corações sejam iluminados, porque antes de Jesus o mundo andava em trevas, perdido, sem saber para onde ir, e Jesus Cristo é a luz para os nossos corações. E Paulo fala: olha, a fim de que vocês conheçam a esperança, os olhos dos corações de vocês sejam iluminados. Aí você pode falar: mas irmão Alexandre, o que eu tenho feito de errado? Eu vou procurar lá na outra igreja, porque lá dizem que tem uma cura mais forte, uma oração mais forte. Querido, esperar a cura é legítimo, mas se for só isso, acho que não vai ser bom para a sua vida. Aumento de salário é legítimo. Você pode desejar e pedir a Deus para que aumente o seu salário, mas se for só isso, não é legítimo, irmão. A qualidade de vida das suas famílias, levar para viajar, para ter a melhor casa, o melhor carro, né? Tudo isso é legítimo. Mas se for só isso, os seus olhos, os olhos do seu coração não estarão iluminados, porque a vida cristã é muito mais. A vida cristã não é só as bênçãos, a vida cristã não se resume somente em cura, em dinheiro, em qualidade de vida, é muito mais, irmão. A vida cristã é ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo e entender que nele, por ele, para ele nós precisamos viver. Precisamos pegar o telescópio espiritual e olhar para cima, olhar para Deus, olhar para o trono do nosso Deus e continuar caminhando, assim como fala no verso 18, a fim que vocês conheçam
a esperança para a qual Ele os chamou. Por que Jesus te salvou? Por que Ele morreu na cruz do Calvário? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, irmão, não foi para você ser curado. É lógico, a cura é legítima, como eu disse, sim, mas se for só isso que você procura, você está completamente enganado. Enganado, querido. Vamos continuar. Lá ainda no verso 18 e 19 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos. E o verso 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. O poder de Deus é dado para aqueles que creem, conforme o quê? Conforme a atuação da sua poderosa força. A força é de Deus. Eu e você não temos força nenhuma, querido. Bote isso na sua cabeça. Quem é você? Você é nada. Mas com Deus nós somos tudo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz lá: miserável homem que sou, se eu não entender essa palavra da verdade, se eu achar que só as coisas materiais, as coisas do dia a dia irão satisfazer a minha vida, o meu coração, a minha alma, miserável homem que sou. Lá em Romanos capítulo 7, verso 24, Paulo falou isso. Ele, o apóstolo Paulo. E o verso 19, ele fala da incomparável grandeza do seu poder. O poder de Jesus Cristo é incomparável, é maior do que todo e qualquer poder. O poder de Deus, o poder de Jesus está acima de todos, acima de tudo, acima do presidente da República, acima dos governadores, dos prefeitos, até daquele tão falado ou até mal falado, né, STF, mas acima de todos eles, Jesus Cristo está, e nenhuma decisão é tomada sem a permissão de Deus sobre a vida desses homens. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Somente para os que creem, somente os que estão utilizando o telescópio espiritual é que podem chegar a esse pleno conhecimento da verdade, do conhecimento de Deus, porque senão vai ficar perdido na palavra, porque senão não vai entender, vai ler e vai falar: o Paulo escreve muito difícil. Não, querido, é que Paulo escreve com a mente em Jesus, com aquilo que Deus falou ao seu coração, à sua mente, no seu dia a dia. Paulo é altamente poderoso nas suas palavras. Lá em Efésios capítulo 6, verso 10, a palavra de Deus diz o seguinte lá: fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. E logo depois, Paulo fala da armadura de Deus. Mas você, para colocar a armadura de Deus, querido, primeiro você tem que se fortalecer no poder de Deus. O poder de Deus tem que estar em seu coração, em sua vida, em sua mente. Fortalecer no seu forte poder. Quando nós enfrentamos as crises, as dificuldades, os problemas e passamos por ela, não é porque somos fortes, é porque estamos utilizando a força do poder de Deus em minha e em sua vida. Amém? Você crê nisso?
Fala para o seu vizinho, para o seu parente que está aí do lado: fortalecei-vos na força do poder de Deus. Porque senão você vai ser um soldado meio fraco. Porque logo depois do verso 10 de Efésios 6, Paulo começa a falar da armadura, da couraça, do capacete. E qualquer pessoa que vai para o exército, antes de vestir a farda, antes de botar o capacete, ela tem o quê? Tem o seu exercício, tem que estar forte, tem que se alimentar bem. Assim também é o povo de Deus. Você só pode ir para a luta se você estiver por detrás do poder de Deus. Amém? Pense nisso, querido, em nome de Jesus. E não existe outro caminho. O caminho é o poder de Jesus, dado a Deus por Ele, quando Ele esteve ali na cruz do Calvário. O verso 20 ainda fala: esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Você pode falar aí: Alexandre, eu quero isso para a minha vida. Esse poder, essa unção, essa forma de viver bem ligada com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te alertar aqui no seguinte, no verso 20. E vou te fazer uma pergunta, antes de eu falar. O que é necessário para se ressuscitar? É isso mesmo que você respondeu aí. Para se ressuscitar é preciso morrer. É preciso morrer. Se nós não morrermos para o mundo, para o pecado, para as coisas que estão à nossa volta que nós não queremos abrir mão, se nós não morrermos para as coisas que vêm do diabo, nós não vamos ressuscitar em Jesus, espiritualmente falando. E até mesmo não vamos ressuscitar no dia final. Precisamos morrer espiritualmente, morrer dos nossos desejos carnais, morrer das coisas que atraem e nos colocam aprisionados às coisas dessa terra. Foi o que eu falei anteriormente. Alexandre, ter um carro é bom, legítimo, mas se for só isso que você quer, você está perdido, né? Maldito homem que sou, já disse Paulo, nós lemos lá em Romanos, né? Miserável homem que sou, só trabalho, só penso em dinheiro, em coisas boas, em passeios, tudo isso é legítimo, mas é preciso primeiro morrer, fechar aquele ciclo e falar: Senhor Deus, em nome de Jesus, essa noite eu quero que seja morto aquele velho homem, aquele homem que não pensava dessa forma, não pensava nas coisas espirituais, aquele homem que não estava olhando com o telescópio espiritual, mas estava olhando muito com esqueci o nome do microscópio, né? Olhando muito para o microscópio e só vendo os defeitos, os erros das pessoas. Vinha para a igreja só para olhar o erro do irmão, a roupa que o irmão estava vestindo, se ele tinha tomado banho, se ele estava cheiroso. Meu irmão, isso é o que menos importa. Aprenda a entrar na casa de Deus, ou então aqui no culto online, sente aí na frente do seu smartphone, da sua TV, e deixe Deus falar com você, independente de quem estiver pregando. É Deus e você. Não é o irmão Alexandre e você, não é o pastor Marco, a pastora Raquel, não é o irmão Alberto, não, é você e Deus.
Eu não tenho poder de levar você para o céu, mas é Jesus que morreu na cruz do Calvário e assim pagou pelos meus pecados e os seus pecados. Aleluia! E se nós morrermos para as coisas desse mundo, seremos ressuscitados, assim como Cristo, e iremos assentar-se nas regiões celestiais. E a partir do verso 21 até o verso 23 que nós lemos, nós vemos e Paulo fala e demonstra que o poder de Jesus é sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todos os governos, sobre todas as pessoas, e ninguém está acima de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então acalma o seu coração, acalma a sua alma, não fique preocupado com o que vai acontecer amanhã, se você vai conseguir alcançar alguma coisa que você tanto deseja. Talvez você esteja lutando para receber um benefício, ou um seguro, ou então receber uma indenização do seu trabalho que te mandou embora, ou você amanhã vai fazer uma entrevista de emprego, ou está tentando entrar para uma faculdade pública, ou não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, ou você está com alguma doença que dizem não ser curável, mas creia em nome de Jesus que todas essas coisas passarão pelo poder de Deus, para depois você ter a resposta. A resposta não está nos médicos, nos governantes, nos pastores, nos pregadores, mas a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que é o poderoso, aquele que é acima de todas as coisas, aquele que há de vir um dia, aquele que Deus colocou todas as coisas. No verso 22, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou, preste atenção, irmão, cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo e precisamos andar como corpo. Como vai ser? Imagine você ser um corpo faltando membros. Não pode. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo e depende de você para esse corpo movimentar e andar plenamente. Nós estamos falando de igreja de Cristo, estamos falando de vida espiritual, mas se nós juntarmos tudo isso é lógico, porque você precisa de todas essas coisas para caminhar e crescer na sua vida espiritual, que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele Cristo que enche todas as coisas. Olha, irmão, Jesus supre todas as coisas. Paulo quis dizer, olha, Cristo supre todas as coisas, em todo e qualquer, o quê? Circunstância. Não é algumas, todas as circunstâncias, Deus pode agir em nossas vidas. Amém? Então, nessa noite, encerrando, eu quero convidar você para ajustar a visão espiritual. Talvez você estava com uma visão meia turva, fora de foco, precisando aí de uma lente. Então eu quero nesta noite que você tome posse desse telescópio espiritual para olhar para cima, para Deus, porque é para Ele que nós temos que olhar e todos os dias agradecer e louvar o nome dEle, porque levantamos da cama, porque acordamos, porque temos vida, e é somente por Ele e para Ele que podemos viver, e todas as demais coisas vos serão
acrescentada. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos por essa palavra nessa noite, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, venha fazer morrer nessa noite tudo que não pertence a Ti, nos nossos corações, nas nossas mentes, no nosso falar, no nosso ouvir, Senhor Deus, no nosso caminhar. Em nome de Jesus, que sejamos ressuscitados pela fé em Jesus, porque assim a palavra de Deus nos diz, e Ele está acima de todas as coisas, acima de toda autoridade, acima de todo poder, e Ele pode suprir, como diz o verso 23, todas as circunstâncias. Jesus Cristo pode nos ajudar a resolver em nossas vidas. Aleluia. Deus, nós te damos graças e te louvamos por essa noite. Eu abençoo em nome de Jesus a vida do meu irmão que está orando comigo, no carro, na sala da sua casa, no leito de hospital ou nas prisões. Deus, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito possa alcançar essas pessoas nessa noite e faça fluir um rio de água viva, e que a partir de hoje eles tenham uma visão espiritual de telescópio, uma visão para cima, para o alto, de uma grande revelação de Deus na vida delas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Se você quer pedir oração, se você quer falar com um dos nossos pastores, entre em contato através do número do WhatsApp que está aqui no finalzinho aí da tela do YouTube. Entre em contato conosco, com a nossa igreja, participe dos nossos cultos, aqui em nosso templo, em São Gonçalo, no bairro de Venda da Cruz, todos os domingos, às 10 horas da manhã, e aqui no canal do YouTube da Paz Church, toda sexta-feira, o nosso culto da vitória, e domingo pela manhã também, aqui online, no nosso culto de celebração. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana, você e toda a sua família. Que Deus te abençoe e te guarde. Muita paz no seu coração. Boa noite.